A Mulher na Janela é um trabalho assumidamente maneirista. É um trabalho que, propositalmente, faz escolhas estéticas muito pesadas, faz escolhas estéticas que, em vários sentidos, não soam naturais. A forma como o filme usa a luz é bem exagerada. A forma como ele caracteriza os personagens é bem caricata. Os cenários possuem um ar bem artificial. Na verdade, tudo possui um ar bem artificial. Eu não acho isso ruim, eu acho até que isso dialoga bem com a premissa do filme. É um trabalho bem minimalista sobre essa mulher que vive isolada, que não consegue sair de casa, que realmente tem um transtorno, que sofre com isso. O trabalho inteiro se passa na casa dela e a estrutura da obra remete até a uma peça. O próprio roteirista, o Tracy Letts, já escreveu algumas peças. É como se a casa fosse uma espécie de palco assumido em que as coisas vão acontecendo e existe ali todo um jogo de luzes e um jogo estético mais exagerado que de fato remete visualmente a uma peça mesmo, remete a algo um pouco mais encenado, tanto visualmente como dramaticamente. Então, de cara, essa abordagem maneirista me parece fazer muito sentido e apesar do filme se perder em certos momentos, justamente porque ele tenta justificar demais algumas coisas e acaba até soando meio ilustrativo, apesar disso eu gosto de várias coisas no filme. Eu gosto principalmente do fato de tais escolhas estéticas se assumirem muito bem como a construção daquele mundo, como a natureza daquele mundo, que é uma coisa que não é tão comum nos dias de hoje. Hoje em dia, quando existe algo mais assim exagerado em um filme, acaba sendo muito mais pontual. O filme ali quer ilustrar um certo momento específico de tensão ou até algum sonho do personagem e faz escolhas mais exageradas. No caso desse filme, a gente até pode talvez entender tais escolhas mais exageradas como algo que reflete a mente da protagonista. Com certeza irão surgir interpretações a partir desse aspecto, mas me parece que todo esse tom exagerado se assume muito mais como uma característica visual daquele mundo como um todo. Claro que aquele é o mundo da personagem, mas o fato do trabalho não isolar tais escolhas visuais apenas em certos momentos ou apenas em alguns aspectos do cotidiano da personagem e principalmente o fato dele até recusar uma verossimilhança nos elementos mais cotidianos que movem o plot já faz do filme um troço bem curioso nos dias de hoje, faz dele um suspense maneirista bem curioso, porque os filmes de hoje se levam muito a sério, possuem até um fetiche pela verossimilhança, como se unicamente por soar realista, um filme já seria mais profundo, quando isso não é verdade. Existem vários cineastas aí como Sam Raimi, Dario Argento, Brian De Palma, que fazem obras mais caricatas, obras mais exageradas, que fazem escolhas de linguagem muito boas a partir disso. Inclusive, eu tenho uma aula no meu curso sobre esse tema, sobre esse fetiche pela verossimilhança do cinema atual. Inclusive, nesse ponto, esse filme, o Mulher na Janela, está muito mais, talvez, para um filho do De Palma, do Brian De Palma, do que do Hitchcock, já que ele assume esses efeitos irreais
com uma espécie de efeito permanente do mundo. O Brian De Palma, para quem não sabe, é um cineasta americano que se baseia bastante no Hitchcock, mas que propõe uma leitura bem maneirista da obra do Hitchcock, das convenções do Hitchcock. Propõe uma leitura que remete muito a esse filme. Até quando a personagem toma consciência dessa sua patologia, quando ela percebe que algumas coisas estavam na mente dela, mesmo assim, o filme não fica normal. Visualmente, ele continua irreal, ele continua bastante exagerado. Inclusive, a sequência final do filme é uma das mais artificiais. Me lembra até um pouco a dinâmica do A Sétima Alma, do Wes Craven. O filme do Wes Craven tem um pouco essa lógica de que, para o personagem sobreviver, ele não deve confiar nas suas percepções, mas deve tentar entender a lógica do filme em que ele está. No caso ali, a lógica do slasher. No caso do Wes Craven, o personagem deve entender, digamos, a lógica do dispositivo que o filme criou desde o seu início. Inclusive, muito da tradição maneirista também lida com alguns aspectos metalinguísticos, lida com elementos que expõem o processo do cinema. Alguns filmes do De Palma têm muito isso. O Dupla de Corpo trabalha muito bem com isso, com esse processo da imagem. Todo aquele diálogo final dos personagens aqui também soa muito teatral. Tem até um momento em que os planos parece que nem montam direito, soa como se cada plano fosse gravado em lugares e tempos distintos, como se cada um estivesse ali em um canto de um palco, refletindo sobre as suas motivações. Até onde eu sei, esse trabalho realmente teve um processo complicado de filmagem. Eles refilmaram muitas coisas, então talvez isso tenha até contribuído para essa estranheza, para essa sensação meio desconjuntada das coisas, o que no fim das contas de fato causa uma estranheza que, sinceramente, eu gosto e me atrai no filme. Eu não gosto de tudo no filme, eu acho que realmente ele se perde em certos momentos justamente por não assumir ainda mais esse maneirismo. Em certos momentos ele tenta justificar isso e perde um pouco a força, mas no geral tem coisas bem interessantes. Acho que você não precisa gostar de tudo em um filme para aproveitar um filme, e tais elementos que parecem estar mais preocupados com o prazer visual dessa liberdade de encenação, dessa abordagem até mais teatral da obra, me fizeram gostar de várias coisas no Mulher na Janela.